Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro agora no livro de Malaquias, o capítulo é o 4, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Aqui é a profecia do profeta Malaquias, com o povo de Israel. Mas não é só para o povo de Israel. É o dia do Senhor para a humanidade. O dia do Senhor por quê? Porque diz que eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a terra, não está falando só de Israel, para que ele não venha ferir a terra com maldição. Ele enviou o profeta Elias, Aí vamos no livro de Mateus 11, que diz assim, glórias a Deus. Mateus 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aí Jesus diz aos seus discípulos: porque todos os profetas profetizaram até João Batista. Todos os profetas profetizaram que o Elias viria, está lá em Malaquias, acabamos de ler, ele dizendo que ia enviar o anjo, ia enviar o Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê? Para trazer amor, conversão, união, verdade. E eles estavam profetizando. Quando João Batista nasceu, Jesus Cristo disse, a profecia foi até João Batista. E tem pessoas que estão dizendo que não existe mais profecia, não existe mais profeta no mundo. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que a profecia só foi até João Batista. Mas essa profecia que viria o Elias para converter o coração dos pais aos filhos, essa profecia que foi cumprida em João Batista. E ele mesmo diz no versículo 14: e se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. João Batista é o Elias que havia de vir. Então tem pessoas que dizem: mas irmão, você está pregando a reencarnação? Não sei. Mas irmã, mas como o Elias era João Batista? Não sei. As coisas encobertas somente para Deus. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que ele nos encobre, nós não podemos assim fazer nada. Então é só para Deus. Elias não morreu. Elias subiu numa carruagem de fogo, como está escrito na sua palavra, Elias não morreu. E onde Elias estava, desde o tempo dos reis até no tempo do Novo Testamento, no tempo que Jesus nasceu, Quem vai saber? Só Deus. Deus é quem sabe. Mas aí, se a senhora está dizendo que João Batista é o Elias,
A senhora está pregando aí a reencarnação. Não, não estou pregando a reencarnação. Eu estou falando o que Jesus disse aqui. Porque todos os profetas profetizaram, e a lei foi até profetizar até João Batista. Aí diz, e se queres dar crédito, Jesus dizendo, este é o Elias que haveria de vir. Então, João Batista é o Elias, né, que ia vir, né? Aí diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tem ouvido para ouvir, tem entendimento para entender, ouça, entenda, creia e pratique, né? Mas aí, voltando para Malaquias, diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouros. Poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então, Deus está aqui nos dizendo que daquele grande dia, Ele vai nos poupar. Ele vai nos poupar. Nós vamos ser como bois, como diz na palavra, bois criados não para o matadouro, mas nós vamos ser como bois criados no cevadouro, né? Servados, bois bem tratados. Nós que estamos cumprindo a palavra de Deus, vamos ver a diferença naquele grande dia, daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então haverá um galardão, sim, para aquele que serve a Deus. Em Gálatas 4, Jesus dizendo, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Nós, por muitos e muitos anos, fomos feitos filhos de Deus por Cristo Jesus, por adoção, né? Fomos adotados em Deus por Cristo e não sabíamos. Nós vivíamos como criança que ainda é herdeiro muito novo, que os pais morrem e eles ficam na mão de tutores. Nós espiritualmente estávamos durante muitos anos como herdeiros debaixo da mão dos tutores. Mas hoje, nesses tempos finais, nos tempos do fim, como diz a palavra, o Senhor nos deu esse tão grande entendimento, essa tão grande maravilha, essa tão grande riqueza, essa herança que é o reino dos céus por Cristo Jesus. Mas nós não sabíamos, nós éramos herdeiros, né? Co-herdeiro de Cristo, não sabíamos, mas Deus aprove de nos mostrar agora, no tempo, início das dores, começo do fim, como o próprio Jesus falou, né? Que nos finais dos tempos haveria guerra, rumores de guerra por todo lado, terremoto, maremoto, o amor se esfriaria na terra, né? A ciência, o próprio Daniel falou, a ciência ia se multiplicar, a tecnologia, tudo está multiplicado. Nós hoje estamos no princípio das dores e começo do fim. Pena que tem muitos que estão desviados
estão falando diferente, estão dando ouvido a espíritos enganadores, como diz a palavra, para tirar do texto, no contexto, e ficar bagunçando a palavra de Deus. Mas nós hoje estamos no princípio das dores e começo do fim. Tudo o que está acontecendo, já Jesus, o Filho de Deus, já tinha profetizado. E nós hoje, por esses tempos, estamos sabendo, conhecendo a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é a grande verdade. Aí diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Nós estávamos nos primeiros rudimentos do mundo. Também, não só os judeus, mas nós também estávamos. Aí diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Deus envia Jesus para nos remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Nós somos um povo que, diz a palavra, um povo que não buscávamos a Deus, não conhecíamos a Deus, somente Israel. Por isso que eles dizem o Deus de Israel, Deus dos exércitos, né? Não conhecíamos a Deus, estávamos debaixo de uma lei, né? Não a lei de Deus aquela, mas estávamos debaixo da lei do pecado. Mas vindo Cristo, aboliu essa lei. E diz a palavra que um povo que não se chamava pelo seu nome, um povo que não conhecia a palavra de Deus, um povo que éramos nós, os gentios, diz: agora são chamados filhos do Deus vivo. Então hoje nós temos que nos alegrar, porque somos chamados filhos do Deus vivo, não apenas um povo que Deus escolheu, mas nós hoje somos chamados filhos do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Por quem? Por Jesus, por adoção de filho, né? E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Olha que maravilha, Gálatas capítulo 4, versículo 7. E assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Nós temos que apenas crer, praticar, crendo que somos filhos de Deus por Cristo Jesus, somos herdeiros do Pai, né? Mas quando conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são Deus. Quando não serviam a Deus, né? Nós muitas vezes servimos a uns que não são deuses, pessoas que, né, que fazem oferendas, promessas, essas coisas, a deuses que não são deuses, né? A senhores que não são o Senhor de verdade. Mas muitos estão se convertendo, muitos estão se entregando ao Todo-Poderoso, e Ele está fazendo as suas maravilhas nas nossas vidas. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Está dizendo que não vamos mais servir. Como é que nós, depois que conhecemos a palavra de Deus, como vamos servirmos a outros deuses, né?
a espíritos, a santos, essas coisas, como vamos servir a esses, fazendo assim promessas, oferendas, que só o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é Deus. Isaías 44 está dizendo, só Ele é Deus. Isaías 42, 8, e por aí vai. Deuteronômio 27, 15, está mostrando, os profetas estão ali mostrando que só existe um único e um verdadeiro Deus, e é a esse que eu presto culto e louvores e adoração, Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, não vamos nos tornar a nenhum rudimento de religiões passadas, de pessoas passadas, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Os nossos antepassados só conseguiram maldições para nós hoje. Então, nós temos que, a partir do momento que conhecemos a palavra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, fazer o que Ele manda e não o que os homens mandam. Não guardando dias, guardando festas, guardando essas coisas, não se preocupando de guardar essas coisas, como diz a palavra, Paulo disse, mas se guardarmos o nosso corpo santo, purificado para Deus, que é o culto racional a Deus, É o culto racional a Deus. Então, Deus enviou o Elias, que era o João Batista, enviou o João Batista, o rei Herodes mandou matar e degolar, servir a cabeça dele numa bandeja. Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, e eles matam ali crucificado na cruz do Calvário. Deus disse lá em Malaquias 4 que ia enviar o Elias para converter os pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não viesse ferir a terra. Deus enviou o Elias, que é João Batista. Jesus mesmo disse em Mateus 11, enviou o filho dele e mataram os dois. Como Deus não vai ferir a terra? Você que diz que Deus é amor, só fala Deus é amor, mas é justiça também. Ele enviou com amor o Elias para preparar a vinda do Senhor, o caminho, a voz que clama no deserto, ele mesmo disse, aplanai o caminho do Senhor, e foi morto degolado. Mandou o seu filho e apregoaram na cruz, no meio de pecadores, e Deus não vai ferir a terra. Preste atenção, Deus está ferindo a terra e vai ferir muito mais, mas aqueles que o buscam, ele se deixará ser achado. Ele vai nos fazer como bezerros, como eu já falei no início, que não está pronto para o matadouro, bezerros prontos para o cuidadouro, não para a matança, mas para a vida, o cevadouro, para cevarem. Deus tem como, no meio de tanta geração idólatra, geração ímpia, Ele tem os seus meios de nos guardar, nos servindo como bezerros no cevadouro. Isso que é maravilhoso. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.